Hey, 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 pessoal, aqui é o Luiz Domingues e como eu prometi, hoje eu vou fazer uma aula aqui pelo YouTube falando sobre vendas. Eu sei que esse é um momento assim que todo mundo fala, mas vou vender para quem? Calma, calma, calma. Eu sei que você está preocupado e tem outras prioridades nesse momento, mas é bom a gente entender como que você vai fazer ou como você deverá proceder daqui para frente. Então eu resolvi gravar essa aula para você de forma é, de tal maneira que você possa usufruir isso quando voltar à normalidade. Então, vamos falar de vendas. Então, hoje o que eu fiz para vocês? Eu montei aqui alguns slides com o intuito de poder ajudar vocês a entender um pouco sobre vendas, né? Então, quando a gente fala de vendas, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é: eu sei vender alguma coisa? Né? Isso a gente começa assim, e o que eu tenho para vender, né? Então, são as primeiras perguntas básicas que vai fazer para vocês mesmo. Se eu sei vender e o que eu tenho para vender. Partindo do princípio que você trabalha como personal trainer há algum tempo, ou mesmo que está entrando no mercado, você tem várias formas de trabalhar isso. Por que eu falo trabalhar isso? Porque vender, ela necessita de treino, você tem que treinar. Não é simplesmente você chegar e falar assim, olha, é assim assado. Não, venda é treinar, você tem que treinar. Então, três coisas que você precisa saber. Três, anota aí no seu papel. Primeiro, você primeiro tem que conquistar a confiança. Você tem que conquistar a confiança daquela pessoa na qual você vai vender. Tá ok? Mas para você conquistar essa confiança, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar até ela. E para você chegar até ela, é sinal que você tem algo que chamou a atenção. E não simplesmente falar, olha, eu tenho uma coisa para te vender. Porque aí você não vai vender nada. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é conquistar a confiança dela. E para você conquistar a confiança dela, ela tem que entender que você se parece um pouco com ela. E como assim pareço um pouco com ela? Simples. Todas as pessoas, elas gostam de escutar histórias. Todas as pessoas, elas estão atentas a algumas oportunidades. Todas as pessoas, elas esperam obter alguma vantagem, né? Mas principalmente, ela tem que sentir bem perto de você. Então você tem que estar muito seguro. Sacou? Então, beleza. A segunda coisa, anota aí, é você saber fazer as perguntas. E não simplesmente falar assim, quer treinar comigo? Para com isso. Ou então aquela pergunta que elas fazem para você. Você é personal? Aí você, quanto você cobra? É mais ou menos isso. Ou seja, você sabe que aquilo não vai muito longe. Então, você como vendedor, você tem que ouvir, porque você tem dois ouvidos, e você tem que saber fazer as perguntas corretas. Porque são aquelas perguntas corretas que vai direcionar para um bom fechamento, para uma boa venda e automaticamente pela contratação do teu serviço. E a terceira coisa que é importantíssima é você frisar os benefícios que ela tem comprando aquilo. Você entendeu? Então assim, as pessoas elas não compram só alguma coisa, ela compra vantagem. As pessoas não compram serviço, elas compram vantagens. Então você tem que deixar muito bem claro o que aquilo que ela está comprando, o que ela está levando e quais são os benefícios que elas vão ter. Então lembra, ó, primeiro, né, conquistar a confiança, depois saber fazer pergunta e depois saber vender os benefícios. Feito isso, meu, tranquilo, a coisa flui. Mas até você chegar aí, existe um processo comercial do personal trainer. Você tem um processo. Não é chegar por aí e falar assim, olha, eu sou personal, como muitos colocam na camiseta. Para com isso. Esse tipo de venda, não. A primeira coisa que você tem que fazer nesse processo comercial do personal trainer é primeiro você fazer uma prospecção de cliente. Para você fazer uma prospecção de cliente, primeiro você tem que saber qual é o cliente que você quer atender. Que tipo de cliente você quer atender? Você é bom em quê? O que você consegue atender com excelência? A partir do momento que você tem essa noção, aí você vai fazer uma prospecção de clientes nesse perfil, beleza? Depois, você vai começar a estabelecer contatos.
Sim, as pessoas sabem o que você faz, as pessoas já entendem o que você faz, mas elas não sabem aonde te encontrar. E vou te falar que muitas vezes elas não vão te encontrar nas mídias sociais. Elas vão te encontrar em lugares inusitados, mas nem sempre em mídias sociais ou na internet, tá bom? Mas você precisa estabelecer esse contato. Não adianta você ser bom como personal trainer, como um baita profissional, se as pessoas não conseguem ter acesso a você. Legal? Bom, aí feito isso, vai começar a ter aqueles contatos. Aí você vai qualificar esses potenciais clientes. Qualificar? Qualificar aqueles potenciais clientes. Por quê? Porque tem pessoas que elas encaixam naquilo que você deseja, ou seja, ela faz parte daquele nicho de mercado que você atende, porém, talvez não seja um cliente que você queira atender. Eu não gosto de atender crianças, eu não gosto de atender adolescentes, entendeu? Tem pessoas que adoram atender mais pessoas idosas, pessoas numa certa faixa etária. É mais ou menos isso aí. Sacou? Tá. Feito isso, a partir do momento que você qualificou, você vai planejar uma reunião comercial. O que a gente chama de bate-papo. É onde você vai conhecer a pessoa tete a tete, você vai conversar com ela, você vai entender o que realmente ela quer e ela vai saber como você trabalha, como que você faz. Ou seja, é uma reunião comercial. Mas a gente, às vezes, nessa reunião, a gente acaba não aproveitando e acaba deixando essa grande oportunidade. Lembra? A gente só tem, às vezes, uma pequena oportunidade, uma pequena chance para causar uma boa impressão. Então, essa reunião tem que ser a reunião. Tem que ser aquele bate-papo legal, onde você vai mesclar algo mais descontraído, algo mais tranquilo com o que você quer vender. Beleza? Bom, lógico que nesse bate-papo você vai lidar com objeções, porque as pessoas, elas possuem muitas objeções. Elas ficam assim, caramba, eu não sei se eu quero isso, será que isso é para mim? Ou então eu quero isso, mas não tenho dinheiro. A maioria das pessoas vão falar nisso. Na verdade, quando elas estiverem falando isso para você, eu não tenho dinheiro, eu não sei se isso é para mim, é porque elas não entenderam nada que você falou para ela. Na maioria das vezes, é porque você não soube explicar o que você estava vendendo para ela. Por isso que ela fica inventando um monte de desculpas ou falando aquilo para ganhar um tempo, para ver se é tudo isso também, se você, como que você se comporta, né? Então você tem que estar muito atento a isso. Quando você lida com objeções e as pessoas começam a entender que você está muito seguro naquilo que você está oferecendo, naquilo que você está proporcionando a ela, ofertando, porque é uma oferta isso, né? Ela vai falar assim, eu quero. São sinais que ela vai te mandar, que ela quer. E aí é onde que você vai lá e fecha a venda. Então, para fechar a venda, você não tem que ficar mais dando explicações nenhuma. Você vai precisar, às vezes, de uma caneta, você vai, às vezes, precisar de um tablet com uma conta corrente, entendeu? É isso. Ou seja, a partir do momento que ela der sinais que ela quer comprar, acabou. Dali para frente é como ela vai pagar. Feito isso, aí é contigo. Tem colegas que, por exemplo, eu só recebo cheque e dinheiro, né? Mas eu tenho colegas que recebem por cartão de crédito, por boleto. Eu também aceito por depósito e transferência bancária. Mas você sabe que, dependendo da idade, as pessoas não sabem lidar com isso. E muitas vezes o velho cheque e o dinheiro é o que vai funcionar. Feito isso, você vai negociar essas condições. Você vai negociar, você vai falar a forma que você vai, como que você quer receber, e ela vai negociar, porque você está oferecendo um serviço. Esse serviço ele tem um preço, não estou falando de valor. Valor e preço são coisas diferentes, tá ok? Comumente as pessoas falam assim, o meu valor. Não, não é o seu valor, o seu preço. O seu preço de venda é um. Cabe às pessoas entenderem se elas vão aceitar ou não. Mas entenda uma coisa, as pessoas só não aceitam o preço se realmente estiver muito fora da curva
ou se realmente elas não enxergaram valor no seu serviço. Entendeu agora? É isso. Então elas vão negociar. O brasileiro, ele tem isso já enraizado nele. É tudo pedir desconto. Tudo ele pede desconto. Você deu o preço, ele fala, tem desconto? É automático. Entenda que você está oferecendo um serviço Prime. É um serviço que você está vendendo que só você tem, porque é só você que tem isso. Não sou eu, não é você, não é ele, é você que está vendendo. Então, cabe a você mostrar para ele que não é um jogo de barganha. Aquilo é exclusivo, por isso tem aquele preço. E eu já imagino que você saiba calcular o preço desse serviço. Porque se você não sabe, eu tenho um curso só falando disso, como você precificar o teu serviço, tá ok? Mas isso fica para um outro momento, porque o momento agora a gente está falando de venda e nesse exato momento a gente estava falando que você fez uma prospecção, estabeleceu o contato, qualificou os potenciais clientes, marcou um bate-papo, que é uma reunião, lidou com as objeções, está fechando a venda e agora paramos naquele momento de negociar as condições, ou seja, quantas vezes ele vai fazer por semana, qual horário que ele vai fazer, como que vai, se ele aceitou o preço que você passou, se ele não aceitou o preço, qual foi o motivo, e aí você tenta mostrar para ele por que é isso. Geralmente, dependendo do horário que você oferece o teu serviço, você pode ter diferentes preços. Você concorda comigo que às 7 da manhã deve ser sempre um preço um pouco mais alto comparado ao horário das 10 da manhã? Que o preço das 18 horas sempre é mais alto comparado ao preço das 15 horas? Por quê? Porque são horários que sempre vai haver procura, enquanto esses outros horários não tem tanta procura. Então você pode jogar com preços e aí fica mais fácil de você negociar, tá ok? Entenda uma coisa, as pessoas elas gostam de comprar, o que elas não gostam é de rasgar dinheiro. Essa negociação é justamente para justificar por que ela não está rasgando dinheiro ao comprar o seu serviço. É isso que você tem que mostrar para ela nesse momento de negociar, correto? Feito isso, o último passo, o último parte do processo é você cobrar. Eu, no meu caso, o que eu faço? Toda vez que um cliente inicia, ele acerta primeiro comigo. Ou seja, primeiro ele vai pagar e depois ele vai fazer as suas atividades. Não deixe para cobrar depois, porque pode ser que você não receba ou que você receba milhões de desculpas para não lhe pagar. Tá ok? Entenderam até aqui? Tranquilo? A ideia é essa, é uma coisa bem simples, bem sucinta, que é para vocês poderem botar logo em prática, porque é isso que eu faço. Eu estou passando para vocês uma vivência, uma experiência que faz parte da minha mentoria, que faz parte dos meus cursos, que faz parte de tudo aquilo que eu venho vivenciando há anos, ok? E lembra de uma coisa, 66% das decisões de compra de um serviço vem de uma comunicação eficiente. Ou seja, você tem que ter uma divulgação muito legal. E essa divulgação, quando a gente fala de uma divulgação, de uma comunicação, é o seguinte, as pessoas prestam muita atenção naquilo que você fala. Você já percebeu que já aconteceu de você ir em alguma loja, ver algum produto, ou então foi comprar um serviço, sei lá, um objeto, não sei. E de repente você estava tão empolgado para comprar, mas a comunicação do vendedor não foi boa e aquilo fez com que você pensasse 3 vezes se você ia comprar e muitas vezes você acabou não comprando porque você não... Sabe, você viu, mas a pessoa que vendia, ela não soube fazer a comunicação. É isso que acontece a maioria das vezes com você. Você não tem essa comunicação e você acaba perdendo muitas vendas. Lembra, vender é um treinamento, você treina. Você tem que saber como fala, como responde, como se posiciona, como oferta. Você tem que estar bem, é um script. O que muda é a pessoa, mas é um script. Então você tem que estar muito bem desenhado aqui dentro desse script. E lembra disso, a sua comunicação ela é
fundamental. E olha só que outro detalhe interessante. Tudo que você comprar ou vender vem por indicação. Tudo que você compra ou vende é por indicação. Você reparou que as pessoas, quando querem ir num restaurante, em algum lugar, elas perguntam para você: você conhece algum restaurante assim? Ou então, se ela quer comprar um remédio, poxa, qual remédio que eu compro aquilo? Se ela vai viajar, você conhece um hotel naquela cidade, naquele país? É a mesma coisa. As pessoas, quando vão contratar um personal trainer, ainda mais no dia de hoje, que uma boa parte das pessoas da sociedade, elas têm esse serviço, e se não tem, elas estão loucas para ter, e agora, depois desse isolamento social, vão querer muito mais, vai ser indicação. E aí é onde você tem que estar presente. E eu pergunto, você está presente na mente das pessoas ultimamente? Porque ficar postando besteira no Instagram, postando conteúdo, ficar perdendo tempo com a porcaria do WhatsApp para não... Isso não é estar na mente das pessoas. As pessoas, pelo contrário, elas podem até sorrir das brincadeiras, mas elas odeiam esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque não agrega nada de valor na vida delas. O que elas estão querendo agora? Elas estão querendo cuidar da saúde delas. Porque agora elas entenderam que viver, embora já soubesse, mas agora ficou muito bem claro que viver é a coisa mais linda que tem nesse universo. Então elas não vão querer qualquer indivíduo, qualquer profissional. Elas vão querer o profissional. E eu tenho certeza que você é esse profissional. Apenas precisa se posicionar daqui para frente para que as pessoas possam reconhecer você como esse profissional. Tá ok? Combinado até aí? Estão me entendendo? Legal. Depois eu quero que vocês deixem os comentários lá embaixo falando se vocês entenderam. Bom, feito isso, já que as pessoas compram por indicação, né? As pessoas, elas precisam de uma boa comunicação. Obviamente que a pergunta que você vai fazer, e a pergunta que todo mundo faz é: por que que as pessoas compram? Não é verdade? Você tem um produto para vender, você tem um serviço para vender. E o teu serviço agora, ele é o que está lá na vitrine, cara. É o da frente. Muitas pessoas agora entenderam a importância do exercício físico. O que elas não entenderam é aonde eu vou comprar isso. Porque, embora tenhamos as academias, nós tenhamos outros lugares que oferecem esse serviço, elas querem agora algo assim muito específico para elas. Porque cada pessoa, ela tem uma realidade, ela tem uma necessidade e ela tem um desejo. Você concorda comigo? Sim. Então, quando você for vender, cabe a você identificar isso. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas cabe a você entender isso dela. E você concorda que a partir do momento que cada pessoa é uma pessoa, que cada uma tem uma necessidade, um desejo, o que você vai oferecer para ela, por isso que o nome é Personal Training, por isso que é Personal Training, o que você tem que fazer? Você tem que oferecer algo Prime para ela.